Bom dia, sétimo ano, hoje é dia 4, sexta-feira. Vamos continuar aí, pessoal. Página 328, esquistossomos. Pessoal, eu não vou dessas aulas anteriores aí, eu acho que eu andei acrescentando muita coisa que não tem aí na apostila de vocês. Então vamos ater, hoje eu vou nos ater mais ao conteúdo da apostila mesmo, porque senão vai demorar demais para terminarmos essa unidade 2. Então vamos lá, esquistossomos, que é mais um tipo de verminose, né? É um plateuminto, tá? Ele causa, né, esquistossomose, ou seja, o verme é o esquistossomo e ele vai causar a esquistossomose. Então vamos ver o que ele está dizendo aí. O esquistossomo é o plateuminto causador da esquistossomose, doença também conhecida como barriga d'água. Essa também é bem conhecida, pessoal. O macho abriga a fêmea em um canal de seu corpo, denominado canal ginecóforo, tá? Um indivíduo com a doença pode eliminar em suas fezes milhares de ovos de esquistossomos. Esse verme parasita o ser humano, mas necessita de caramujos de água doce como hospedeiro, intermediários para o desenvolver. Ou seja, aquele caramujinho, né, que tem lá no rio. Aí tem gente que tá lá no rio e vê o caramujo, vai lá e pega e brinca com esse caramujo, não sei o que. Ele é o parasita, tá, do esquistossomo. Exatamente esse caramujo de água doce que é o parasita. Então a gente não deve, né, fazer isso. Tá. Esses vermes parasitam o ser humano, mas necessita do caramujo da água doce como hospedeiro intermediário para se desenvolver. Ao entrar em contato com a água de rios, lagos, lagoas, córregos, etc., os ovos eclodem e liberam larvas denominadas miracídios. Essas larvas parasitam caramujos que vivem nesses ambientes, reproduzindo-se e se desenvolvendo em outro tipo de larva, as cercárias. Estas são liberadas no ambiente, contaminando a água local. Então aí, né, esses caramujos vão lá, são contaminados e vai contaminar a água e a pessoa vai lá e acaba se contaminando também. As cercárias livres podem penetrar no corpo de outro indivíduo através da pele quando ele se expõe à água contaminada, ou seja, ele vai nadar lá no rio, né? E esse verme entra pela pele dele. Uma vez dentro do novo hospedeiro, as cercárias atingem os vasos sanguíneos do fígado e dali migram para os vasos sanguíneos do intestino, onde se reproduzem e se multiplicam rapidamente. Aglomerados de esquistossomos, então, são formados, o que causa hemorragias e inflamação no local, com derramamento de plasma e de linfa dentro do abdômen, deixando-o muito inchado. Esse quadro recebe o nome de barriga d'água. Então, pessoal, esse verme, esquistossomos, ele entra pela pele, né? Então, você vai lá tomar banho de rio. Se aquela água estiver contaminada, se aquele rio tiver esses caramujos, com certeza a água vai estar contaminada, né? Então, quando você vai para a beira de rio, você percebe a presença de algum caramujo ali na beira do rio, por ali, não entre nessa água, porque com certeza essa água vai estar contaminada e você passa a ter barriga d'água. Ah, mas eu já tomei banho de rio não sei quantas vezes e nunca aconteceu isso. Tudo bem, tá? Primeiro que é uma doença que ela demora para chegar à barriga d'água, que ela tem aquele barrigão, né? Demora para acontecer isso, tá? Não é imediato. E também você pode ter banhado num rio que a água não esteja contaminada, né?
Mas tem que tomar cuidado para que não haja essa contaminação. Então, como que é o ciclo aí? Primeiro, ovos do parasita são liberados pelas fezes. 2. Ovos em contato com a água liberam os miracídios. 3. Miracídios penetra no tecido muscular do caramujo. Lá o miracídio no caramujo, né? O caramujo fica lá na água. 4. Esporocistos no molusco, que é o caramujo, né? Tá com os esporos ali. 5. Cercária sai do caramujo e nada livremente em busca do hospedeiro vertebrado. 6. Penetração na pele. Então, já vai lá, já penetra na pele, tá? 7. Cercária perde a causa durante a penetração na corrente sanguínea. 8. Circulação pelo organismo via vasos sanguíneos. 9. Migram para os vasos sanguíneos do fígado e desenvolvem-se. Lá pro fígado. 10. Casal de adultos migram para as vias do intestino e a fêmea inicia a postura de ovos que migram para o fígado por meio da circulação sanguínea ou através da mucosa intestinal. Os ovos são então liberados no intestino delgado. Então, esse é todo o ciclo da esquistossomose. É dessa forma, tá, que a esquistossomose vai agir. Aí nós temos lá, página 329. Continuando, o indivíduo com essa doença pode apresentar fortes dores abdominais, vômitos, diarreia, hemorragias intestinais, fraqueza e aumento do volume do abdômen. É por isso que às vezes a gente vê, pessoal, nesses países bem pobrezinhos, as crianças, e aqui no Brasil, no Nordeste, a gente vê muito isso, as crianças brincando na rua, aquele barrigão enorme. Isso daí é barriga d'água, tá? E normalmente essas crianças apresentam fraqueza, né? Elas têm dores de barriga, queixam bastante de dor de barriga, tem diarreia. Isso tudo é a esquistossomose, tá? Então, nós temos medidas de prevenção que são praticamente as mesmas da teníase. Então, vamos ver lá. Tratamento dos indivíduos doentes com antiparasitários. Então, o que significa isso? Tomar medicamento para verme de 6 em 6 meses, né? Evitar entrar em águas em que haja caramujos. Então, quando você vai para a beira de rio, dá uma olhada, né? Tá ali na beira do rio ali, se não tem caramujo, né? 3. Não defecar em solos próximos a rios ou evitar banhos em rios onde ocorra o lançamento de águas de esgoto sem tratamento. Então, se você sabe que a água de esgoto da sua cidade cai ali naquele rio, para que você vai tomar banho lá, né? Não deve. Outra, instalação de redes de esgoto e estruturas de saneamento básico, ou seja, tem que ter, o poder público tem que ter a noção de que é muito necessário a rede de esgoto, né? Um outro, combate ao caramujo como agentes químicos, né? Ou biológicos, tá? Então, o que são agentes químicos? Venenos, né? Ou agentes biológicos que são predadores naturais. Nessa página aí, pessoal, tem uma investigação, investigando o assunto. Eu quero que vocês façam essa pesquisa, tá? Pesquisa. Vamos ver para que dia. Para quarta-feira, pessoal. Para a próxima aula. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão mandar para mim até terça-feira, porque a próxima aula é na quarta.
Então, vocês vão mandar essa pesquisa para mim aí na terça-feira, tá? Então, enviar até terça-feira, tá? E ele está dizendo lá, ó, faça uma pesquisa sobre os rios ou lagos próximos a seu bairro ou em sua cidade, fazendo um levantamento das condições em que eles se encontram. Aponte em sua pesquisa se eles são próprios para banhos ou se podem apresentar algum tipo de contaminação, como por caramujos, vetores de esquistossomose. Monte uma apresentação e exponha seu trabalho a seus colegas. Então, vocês não precisam montar essa apresentação, mas vocês vão realizar essa pesquisa e mandar para mim, tá, pessoal? Ah, mas com essa pandemia não pode sair e tal. Pesquisa pela internet, pessoal, tá? E às vezes até mesmo os pais de vocês sabem se o bairro onde você mora tem rede de esgoto, qual o rio próximo, o rio mais próximo do bairro onde você mora. Ah, tal rio. Será que nesse rio aí cai água é despejado água da rede de esgoto? É despejado água tratada ou não? Será que essa água aí é boa para o consumo ou não? Tá? Então, é esse tipo de informação que eu quero de vocês em relação à nossa cidade, tá? Continuando. Nemateumintos, que são os nematódios, tá? Os nematódios ou nemateumintos são vermes de corpo cilindro, alongados, afilados nas pontas e sem divisão de anéis. Muitas espécies são parasitas de animais, inclusive do ser humano. Também são espécies de vida livre encontradas em ambientes aquáticos ou terrestres. Esses animais apresentam sistema digestório completo, com boca e ânus. Porém, são desprovidos de sistema circulatório e respiratório. As trocas gasosas, como o meio, ocorrem através da pele. São organismos dioicos, ou seja, com sexos separados, e realizam reprodução sexuada na maioria dos casos. Confira a seguir as principais doenças causadas pelos nematóides. São várias as doenças, pessoal. Tem bastante doenças que são causadas pelos nematóides. Primeira, ascaridíase. Pessoal, a ascaridíase é causada por um verme chamado Ascaris lumbricoide. É uma doença muito comum. Aliás, aqui na nossa cidade, posso dizer para vocês que a verminose mais comum é a ascaridíase e a giardíase. São as duas doenças mais comuns, tá? E o ascaris, ele é muito fácil de se ver quando faz um exame de fezes. Ele é até muito bonito. O ovo do ascaris é muito bonito quando você vê ele no microscópio, tá? O ovo dele, não estou falando o ascaris, o verme, estou falando só o ovo, porque quando ele se desenvolve é aquela lombriga, tá? Nojento, horrível, tá? Então vamos ver lá o que ele está falando sobre as ascaridíase. É a doença causada pela lombriga. Esse verme vive dentro do intestino delgado do ser humano, do qual retira seus nutrientes. Machos e fêmeas apresentam tamanhos diferentes. A fêmea é maior que o macho. Na boca desses animais há estruturas semelhantes a dentes que servem para raspar a parede do intestino do hospedeiro. As lombrigas se reproduzem no intestino, originando milhares de ovos por dia, que são eliminados nas fezes da pessoa parasitada. Se elas forem depositadas no solo, os ovos podem se espalhar com o vento e com as chuvas, atingindo fontes de água, rios, lagos e áreas cultivadas. A transmissão ocorre quando uma pessoa ingere água e alimentos contaminados com os ovos
de lombriga, tornando-se hospedeiro do verme. As larvas perfuram a parede do intestino dessa pessoa e atingem a corrente sanguínea, passando pelo coração, chegam aos pulmões, sobem até a faringe e chegam ao intestino, onde completam seu desenvolvimento até a fase adulta. Tá, então aí, pessoal, tem tudo aí como, né? Olha aí o ciclo, tá? Primeiro, vermes adultos acasalam-se nos intestinos. A fêmea põe ovos que são eliminados com as fezes. As fezes eliminadas no ambiente podem conter ovos de lombriga, tá? 2. Os ovos podem contaminar a água, tá? Então, esses ovos contaminam a água. 3. As verduras são regadas com água contaminada, né? Lá na horta, lá, o cara vai lá e vai regar essas verduras. A água está contaminada, o verme vai ficar ali nas folhas, tá? 4. O ovo pode ser ingerido com as verduras ou por outras vias, como água contaminada, frutas mal lavadas, etc. E aí, o homem vai ser infectado novamente. Mais uma vez, como que eu vou evitar isso aqui? Lavando bem as verduras e as frutas, né, pessoal? Vamos ver, vamos continuar aí para ver o que ele está dizendo. Quando muitas lombrigas parasitam uma pessoa, pode ocorrer cólicas intestinais. Sintomas aí, fiquem atentos, que aqui em Nobres é muito comum. Cólicas intestinais, fraqueza e náuseas. Esses nematóides podem se aglomerar no intestino, obstruindo a passagem das fezes e, em casos mais extremos, subir para a garganta, causando asfixia da pessoa. Pessoal, isso é assim muito grave. Ou seja, esse ascaris, que na realidade é a lombriga, ela pode chegar a matar a pessoa, tá? Pode matar a pessoa. Por quê? Com asfixia que ele está dizendo ali. Às vezes, isso já tem relato, tá? Tem relato de que isso realmente ocorre, tá? E não vamos longe não. Em Cuiabá houve um caso desse há mais ou menos de 8 a 10 anos atrás. Uma criança morreu no pronto-socorro de Cuiabá, asfixiado pela lombriga. A criança tinha tanta lombriga, que quando tomou, aí ela se sentiu o quê? Fraca, né? Sentia muita dor, sentia muita fraqueza, foi internada para fazer o tratamento, tá? Quando tomou o medicamento, a dosagem do medicamento não foi suficiente para diluir aquela grande quantidade. E a lombriga ela vai saindo pela boca, pelo nariz, entendeu? Vai saindo. Sai pelo ânus, sai pela boca, sai pelo nariz. E a criança morreu asfixiada, porque os enfermeiros não viram. A criança morreu asfixiada, porque saiu ao mesmo tempo uma grande quantidade de lombriga pelo nariz e pela boca. Ela morreu sufocada. Então, esse verme, pessoal, ele aumenta assim de uma maneira. Por isso que existe medicamentos para verme. Você não precisa ir lá no médico consultar, tal, de 6 em 6 meses. Vá na farmácia. Esses medicamentos, eles são vendidos sem receita. É um polivalente. Você pede lá, eu quero um polivalente para verme. Ou seja, polivalente significa o quê? Significa que aquele medicamento ele vai matar vários tipos de verme. E de 6 em 6 meses a criança tem que tomar. Depois de adulto, pelo menos uma vez por ano, tá? Então, a pessoa pode sim, à noite, morrer asfixiada. Não tem ninguém para socorrer ali, a criança morre asfixiada com tanta lombriga, tá?
Então, E não é só um caso, eu conheço esse caso de Cuiabá, mas no Nordeste isso acontece, pessoal. Antigamente acontecia muito, porque são locais, nós sabemos que tem regiões ali, tem locais ali do Nordeste, onde a higiene é péssima, tá? Então, mais uma vez, entra aí a questão da higiene. Vamos ver aí as medidas de prevenção, como que a gente pode evitar a ascaridíase, tá? Vamos lá. Primeiro, ter hábitos de higiene pessoal. Ou seja, povo, vai ao banheiro, lava as mãos. Antes de pegar qualquer alimento, lave as mãos, tá? Isso é muito importante. Lavar bem os alimentos, principalmente verduras, frutas e legumes, antes de ingeri-los. Ah, eu não vou lavar. Tem preguiça de lavar esses alimentos. Tá, não tem preguiça de lavar? Pega uma bacia, joga tudo ali dentro, pessoal. Bota a água ali e coloca umas gotinhas de água sanitária. Deixa lá 15 minutos com água sanitária. Mas água sanitária é água sanitária mesmo. Essa que você lava banheiro, que você passa no chão. Essa que tá todo mundo agora, por causa dessa pandemia, tá usando muito. Essa. Pinga lá umas gotinhas e deixa lá. Vai continuar fazendo o que você tem que fazer lá. Quando você voltou 15 minutos, pronto, pega aquelas verduras, aquelas frutas, passa na água ali. Beleza. Dá uma enxaguadinha nela, ótimo. Tá de boa, entendeu? Mas você matou ali aqueles, né? E aí você vai estar usando a água potável, né? A água da sua torneira para poder lavar. Tipo, tem fruta que você pode lavar com, tipo uma maçã, por exemplo. Se você gosta de comer ela com casca, você lava ela com detergente, esfrega detergente mesmo, né? Laranja já não tem necessidade, porque você vai tirar a casca, então assim por diante. Mas tem que ser muito bem lavado. Você pode também, as verduras, você pode deixar no vinagre. E aí você não precisa passar a verdura novamente na água da torneira, porque é o vinagre só, então você não precisa passar. Uma outra medida, ingerir apenas água fervida ou filtrada. Pessoal, novamente, água fervida ou filtrada. Se a água se for fervida, tem que ser muito bem fervida. Não é só esperar juntar aquelas bolinhas ali no fundo da vasilha e pronto, já ferveu. Não, tem que ser bem fervida. Se for filtrada, pessoal, esse filtro tem que estar limpo, porque se o filtro não estiver limpo, se você não fizer a manutenção do seu filtro, pelo menos uma vez por mês, lavar esse filtro e trocar esse filtro de 6 em 6 meses, não vai resolver, tá? Uma outra medida, promover o saneamento básico a toda a população. Bom, isso daí já é com o setor político, né? Nós não podemos fazer isso, mas tudo bem, deveria ter o saneamento básico a todos. Outra medida, tratar as pessoas infectadas com antiparasitários. Ou seja, está infectado, vai tomar um medicamento. Antiparasitários são o quê? São os medicamentos próprios para verme, tá? Tem um medicamento que ele tem o mesmo nome do verme, ascaridíase, tá? É o mesmo nome. Assim como o da giardia, que tem um que chama Giarlan, tá? Um outro aí, pessoal, ancilostomíase. Vamos ver aí, ancilostomíase. Também conhecida popularmente por amarelão, essa também é muito comum. É a doença causada pelo verme ancilóstomo que parasita o intestino do ser humano. No intestino delgado, os ancilóstomos se reproduzem, liberando ovos com as fezes humanas. Se esses ovos caírem em solo úmido e quente, darão origem a larvas que penetram na pele dos pés de pessoas que andam descalças, geralmente trabalhadores rurais. As larvas atravessam a pele e caem na corrente sanguínea, seguindo um caminho semelhante ao da lombriga.
Vai para o coração, pulmão, faringe, esôfago, estômago e intestino, onde se fixa e reinicia o ciclo. Aí tem todo o ciclo aí, ó. A larva penetra na pele, ó, pelos pés, né? Então, andando descalço aí. A pessoa fica infectada e os ovos atingem o sistema digestório. 3. Os ovos são liberados no ambiente por meio das fezes. 4. Dentro dos ovos estão os embriões. 5. A larva eclode do ovo. Eclode quer dizer esse ovo estoura, pessoal, e a larva sai. E 6. A larva evolui no solo. Entra lá pelos pés de novo, tá? Claro, pessoal, quando eu falar, não fique andando descalço, dentro de casa, seu piso é limpo, tal, anda descalço, mas depende de onde você vai andar descalço, tá? Então, se você vai para uma fazenda, você não vai andar descalço aonde tem fezes de animais, né? Nisso que eu digo. Continuando aí. Outra maneira de se infectar com os ancilóstomos é por meio de alimentos ou água contaminados com larvas que vão direto para o intestino. Esses nematóides perfuram a parede do intestino do hospedeiro, retirando o sangue para se alimentar. Isso causa hemorragias intestinais e provoca, assim, anemia. Com o agravamento do quadro, o doente apresenta falta de ar e deficiência na circulação e no funcionamento do coração, o que pode levar à morte. Algumas medidas podem ser tomadas para a prevenção de ancilostomias como lá vai as medidas de prevenção, são praticamente as mesmas, pessoal. Evitar andar descalço em regiões com focos da doença, ou seja, você não vai andar descalço lá numa fazenda, andar lá no pasto onde tem cocô de vaca, de cabra, de cachorro, de não sei o que, você está andando descalço ali. Ter hábitos de higiene pessoal, né? Isso já foi muito falado. Lavar bem os alimentos, principalmente verduras, frutas e legumes, antes de ingeri-los. Também já falamos sobre isso. Ingerir apenas água fervida ou filtrada. Promover o saneamento básico a toda a população, o que é questão do poder público. Tratar as pessoas infectadas com antiparasitários. Então, as medidas são praticamente as mesmas para todas as doenças. Nós temos ainda aí, pessoal, outros vermes, né, que causam doenças. Nós vamos falar aí na próxima aula sobre o bicho geográfico. Muito comum, né, pessoal? Para quem gosta de brincar na areia, né, onde o cachorro, o gato vai lá, faz seu servicinho ali, né? Deposita suas fezes ali e as crianças vão lá e brincam nessa areia, né? E o bichinho geográfico é rápido, ele caminha muito pela pele. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima aula, que será a próxima quarta-feira. Lembrando que até terça vocês têm para me mandar a pesquisa, porque na quarta eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, pessoal, até mais. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Que Deus proteja vocês, a família, a todos. Beijo.